Você já se perguntou como é a rotina de treino de um atleta de luta de alto rendimento? Como é que é o padrão alimentar e quais suplementos costumam utilizar? Hoje vamos ter uma oportunidade única de conhecer de perto o relato do dia a dia de um grande atleta brasileiro. Oi gente, meu nome é Deilis, sou nutricionista e este é o Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo se você quer aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Nosso entrevistado hoje é o Michael Lang. Ele é 8 vezes campeão mundial de jiu-jitsu em todas as faixas, 3 vezes campeão mundial na faixa preta, campeão mundial Abu Dhabi, campeão mundial sem kimono e hoje é CEO da Academia Aliança São Paulo, matriz da equipe 12 vezes campeão mundial por equipes. Michael, um grande prazer ter você aqui com a gente. É uma honra, na verdade, de uma pessoa com a sua trajetória esportiva. Como é que você se interessou pelo esporte? Bom, primeiramente agradeço o convite aí. É um prazer poder estar aqui também falando um pouco do meu trabalho e também dessa parceria de longa data já com a Performance. Eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Antes do jiu-jitsu, na verdade, eu treinei capoeira por um bom tempo. Conheci o meu professor de jiu-jitsu na capoeira, a gente éramos amigos antes desse envolvimento com jiu-jitsu. E aí ele começou a treinar jiu-jitsu, pegou a faixa roxa e começou a dar aula. E ele me fez um convite para eu poder fazer um treino lá de jiu-jitsu, né? Até então não tinha muita noção do que era. A primeiro momento eu fiquei meio receoso de treinar, porque eu gostava muito realmente da capoeira, mas aí fui um dia na academia, fiz uma aula, achei bem interessante, bem bacana, diferente de tudo que eu havia treinado até então, e aí eu passei a treinar uma vez por semana, né? Aí aumentei para 2, consequentemente 3, e aí quando eu me dei conta eu havia deixado a capoeira de lado e passei a me dedicar 100% para o jiu-jitsu. Caramba, que legal! E como é que foi a transição para você virar atleta profissional? Então, na verdade isso foi algo que aconteceu muito rápido comigo, né? Eu comecei a treinar o jiu-jitsu e eu encontrei no jiu-jitsu naquele momento algo que não tinha na capoeira. Eu sempre fui muito competitivo, né, em todos os aspectos. Ia jogar bola na rua, se o meu time perdia eu queria brigar com todo mundo, sempre, né, videogame, eu sempre fui muito competitivo. E naquele momento a capoeira não tinha tanta competição quanto tem hoje. E aí o jiu-jitsu, como era mais desenvolvido nesse sentido, eu comecei a me apaixonar e desde cedo eu percebi que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. E tem até uma história bacana aqui para contar pro pessoal de casa aí, que quando eu percebi que era isso que eu queria fazer o resto da vida, eu falei, puta, vou ter que ter uma conversa com meu pai e falar com ele. E naquele momento eu não sabia como ele ia reagir, né, a gente de família de interior, tradicional, não tinha tanto dinheiro assim, e ele sempre trabalhador, eu não sabia a maneira que ele ia reagir. Mas um dia eu tomei coragem, fui lá e falei, pai, tem uma coisa para dizer pro senhor, né, tô treinando jiu-jitsu, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero escolher fazer pro resto da minha vida. E aí eu lembro que ele me disse o seguinte, ele falou, Michael, é isso que você quer fazer? O mercado de jiu-jitsu ele é muito pequeno, então você vai ter que ser muito bom. Eu falei, não pai, eu vou ser bom, eu vou me dedicar e tudo mais. E aí eu me lembro naquele momento, ele me disse, não que a profissão de lixeiro seja algo desonroso, muito pelo contrário, é nobre, mas perante a sociedade, né, a gente nunca fala, esse aqui é meu filho, vai ser lixeiro. O que a gente quer é que o filho seja médico, dentista, advogado. E eu me lembro que ele me disse o seguinte, ele falou, Michael, você pode ser o que você quiser na tua vida, eu vou te apoiar, eu só vou te pedir uma coisa, que você seja o melhor, né? É preferível você ser o melhor dos lixeiros do que o pior dos médicos. Para um lixeiro bom nunca vai faltar o trabalho, mas para um médico ruim pode ser que o trabalho um dia falte. Então foi essa a dica que ele me deu, né? Ele falou, né, tome as tuas decisões baseadas na tua paixão e não em status ou dinheiro. E foi isso que eu fiz até hoje e não me arrependo em nenhum momento. Palavras sábias Sim. Mesmo. E não é qualquer um que traz essa sabedoria, especialmente quando é o próprio filho, né? Sim, com certeza. Muito legal. Michael, e você estava me contando que assim, a sua trajetória ela foi bem rápida, a sua progressão dentro do jiu-jitsu. Tem muitas pessoas que quando a gente visualiza uma coisa como essas, né, você trocando de faixa com essa velocidade, ganhando campeonato,
a gente joga pro lado de, é talento, é genética, né? Mas a gente sabe também que tem um componente de esforço, um componente ambiental muito importante. Sim. Então, a alimentação, o treino, a suplementação, o sono. O que você acha que fez a maior diferença no seu caso? Com certeza o trabalho duro, né? Os exemplos que eu tive durante toda a minha carreira, primeiro do meu pai, né? Inconscientemente, quando eu era pequeno, ele é um trabalhador, né? Até hoje aposentado, mas continua ainda trabalhando, é um cara que, né, sempre está procurando alguma coisa para fazer. Então, desde moleque eu via ele, né, faça chuva ou sol, ele doente ou não, ele acordava todos os dias 6 horas da manhã e ia trabalhar. Então, como eu falei, inconscientemente eu já tive esse exemplo do trabalho duro nele. E aí o meu primeiro professor também, que é o Cobrinha, né? Hoje ele tem uma academia em Los Angeles. Ele é um cara que ele é conhecido não só pelos títulos e por tudo que ele conquistou, mas também por ser um cara que trabalha realmente muito duro, e essa é a fama dele hoje, né? Então esses foram os exemplos que eu tive. Então o trabalho duro eu tenho certeza que é o primeiro aspecto. Como você falou, né? A suplementação, o descanso. E às vezes, muitas vezes quando o pessoal perguntou, Lang, pô, mas o que você faz? Eu falo, eu sou atleta. E a turma fala, pô, mas só atleta? Você só treina? Eu falo, sim, eu treino, né? Eu faço preparação física, eu treino a parte técnica, eu durmo mais cedo que todo mundo, eu como saudável, eu faço suplementação, eu abro mão de ir pra balada, eu não saio, eu só faço isso. Pouca coisa. Né? Exatamente. Então, na verdade, né? O pessoal vê a profissão atleta assim com uns olhos, mas na verdade no backstage ali, tudo que a gente tem que passar antes é um trabalho árduo, na verdade. É que as pessoas gostam de só ver o glamour, né? Exato. O glamour é o que interessa, mas como é que você chegou nesse glamour é outra história. Exato. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Cara, eu acho que a dificuldade, primeiramente, por eu, no início da minha carreira, né, morar no interior, a gente não tinha tanto material humano, então as informações chegavam lá com um certo atraso. Então, né, eu tive que sair de São Carlos muito cedo, né, com 18 anos, para poder morar em São Paulo em busca de um treino melhor, em busca de mais material humano para treinar. E esse suporte, né, que foi bem difícil durante o início da carreira. Todos os atletas passam por isso, principalmente o jiu-jitsu, naquele momento que a gente teve que quebrar um paradigma, que naquele momento o jiu-jitsu estava associado muito a esses caras que brigavam na balada e tudo mais. Então, para você conseguir um patrocínio ou algo desse tipo, foi um grande desafio. Eu acho que esses foram os maiores desafios aí que eu encontrei durante a minha carreira. E quando a gente vai para esse lado ambiente, de você lidar com treino, alimentação, suplementação, como é que é seu treino? Então, eu fui um cara que, como eu falei, né, eu tive o exemplo do trabalho duro sempre presente na minha vida, tanto dentro do tatame quanto fora, com o meu pai. Então, fui um cara que eu queria treinar mais que todo mundo. Então, quando o professor falava para mim, faz 10 flexões, eu fazia 12. Faz 10 posições, eu fazia 15. Eu sempre queria fazer mais para poder chegar no final do dia e falar, puta, eu treinei mais que todo mundo, né? Enfim, ninguém treinou mais do que eu, ninguém se dedicou mais do que eu. Então, eu sempre tive esse pensamento de não fazer simplesmente o que me mandavam, de fazer sempre um pouquinho a mais para o meu resultado ser diferente da maioria das pessoas. Então, né, mais uma vez, eu acho que eu tive sorte durante toda a minha carreira por ter tido pessoas que né, me mostraram o caminho, que me deram esse exemplo. Então, foi algo que eu carreguei e carrego comigo até hoje, não só no jiu-jitsu, mas em todos os aspectos da minha vida. Eu tento sempre dar o meu melhor. É um grande aprendizado. Exato. Umas palavras que realmente tem que ficar. Exato. E do lado alimentação e suplementação, como é que é? Como eu falei, eu acredito no trabalho duro em todas as áreas. Então, não adianta você se dedicar e treinar duro e deixar a tua alimentação, a tua suplementação, o teu sono de lado. Parte psicológica, enfim, são várias coisas que engloba para você ser um cara bem sucedido no âmbito das competições. Então, eu sempre fui um cara que comi sempre saudável, tem 22 anos que eu não tomo refrigerante, né? Eu me alimento bem na medida do possível. Obviamente a gente não pode ser extremista, né? Porque senão a gente acaba não tendo vida social. Então, obviamente, às vezes eu escapo e como uma coisinha ou outra, mas na maioria do tempo eu sou um cara que eu como
é saudável. A parte de suplementação, eu tenho uma parceria com a Performance já, né, a gente vai completar 5 anos agora no começo de 2020, então eles têm me ajudado muito com isso, né? Todos os produtos de alta qualidade, gosto muito do whey, né, o pepto, o amino durante os treinos é algo que, quando eu não tomo eu me sinto realmente incomodado, já faz parte de um ritual aí dos meus treinos. A creatina também muito bacana, glutamina no café da manhã e antes de dormir também é algo que tem me ajudado bastante. Então a Performance veio realmente para acrescentar e fazer com que eu seja também 110% na minha suplementação e não só no meu treino. Então é algo que eu valorizo demais, essa parceria que a gente tem tido aí há 5 anos, a gente tem colhido frutos juntos, né? Fantástico. Quando você fala, vamos explorar um pouquinho mais. Quando você fala, eu sigo uma alimentação saudável há muito tempo, o que você está chamando de uma alimentação saudável? Eu dou preferência por produtos, né, integrais. Eu não excluo o glúten 100% da minha alimentação, mas a porcentagem que eu como hoje em relação a anos atrás, ela é muito menor, então, né, dou mais preferência também a raízes, batata doce, mandioca, frango, como carne vermelha também. Eu acho que é importante para lutador, não em grandes quantidades também. Então hoje durante a semana eu faço no máximo 2 dias de refeição de carne vermelha, o restante frango e peixe, muita variedade de legumes, né? Eu estou experimentando agora também há pouco tempo e tenho tido um bom resultado, não só físico, mas também metabólico nos meus exames. Eu estou fazendo o jejum intermitente, então eu faço minha última refeição às 10 horas por conta da minha academia também, que eu preciso dar muitas aulas, então a minha última refeição, o mais cedo que eu consigo comer é isso, 10 horas da noite, e aí eu vou comer outra refeição só no outro dia às 2 horas da tarde, né? Nesse período de 16 horas você pode tomar café e chá, é a única coisa que você pode consumir. Então estou experimentando também esse jejum intermitente, tem sido bem bacana para mim. Ótimo. Michael, e qual é o impacto que você sentiu no seu desempenho com essa questão de alimentação e de suplementação? Cara, a diferença ela é gritante, né? Então, tem dia quando eu saio da dieta, chega um domingo, eu vou comer alguma coisa e tal, sair da dieta, o meu treino na segunda-feira, ele não é o mesmo de quando eu tô tendo uma refeição limpa. Então, a gente sente realmente, né, no gás, o corpo ele não se mexe da mesma maneira, a suplementação da mesma maneira. Quando a gente está em um período forte de competição, fazendo uso da suplementação, não que a gente não canse, não que a gente não fique estafado, é claro que fica, mas a recuperação de um treino para o outro ela é muito maior, né? Se a gente comparar quando a gente não faz o uso do suplemento. Então eu acho de vital importância essa combinação dos dois. Como eu falei também, eu tenho um compromisso também, que eu não sou só atleta, né? Eu tenho uma academia de jiu-jitsu, então eu vou para essa academia e às vezes eu tenho 3, 4 aulas seguidas, então é um período muito grande que eu fico sem comer nada, então eu tenho sempre lá o suplemento, lá o Whey Protein da Performance para poder me ajudar, para eu tomar entre essas aulas também. Então eu acho que, né, o sucesso ele vem daí, a gente tem que pensar, a gente tem que ser atleta 24 horas por dia. E não 3 horas no dia só. Eu acho que essa é a diferença. Essas palavras são bem importantes, né? Sim. Porque eu acho que é a grande diferença entre você ser um praticante, você ser um atleta amador ou de fato ser um atleta Sim, profissional. Com certeza. Você encarar isso para a vida, né? Com certeza. E você ainda compete? Sim, tô em uma fase de transição agora, na verdade, né? Desacelerando um pouco. Competia todo final de semana praticamente, né? Tive um sucesso bem grande, ganhei todos os campeonatos possíveis no jiu-jitsu, eu conquistei eles, então é algo que me deixa muito orgulhoso, obviamente, mas agora eu tô mudando um pouco o foco, não que eu não vá competir ainda, né? Tem alguns eventos de super luta ainda que a gente está negociando e hoje está sendo uma grande vitrine, né? A mídia especializada está dando um holofote muito grande para esses eventos, então eu acho que seria interessante também a gente seguir daí. Mas eu estou em uma transição, né, onde eu comprei a Academia Aliança SP, que é a matriz hoje da nossa equipe. Então, um desafio muito grande aí pela frente, né? Eu virei CEO da empresa agora há um mês atrás, então
Isso é algo que tem tomado um tempo, na verdade, maior do que eu esperava, mas também tem sido um desafio bem bacana, né? Eu estou tendo hoje um cansaço diferente, né, do que eu tinha, que é um cansaço mais mental do que físico. Então, enfim, eu estou só equilibrando as coisas, entendendo mais ou menos como é que funciona a gestão, mas logo mais vou estar em ação aí novamente. E eu acho que esse é um relato também muito importante para as pessoas, né? Porque a gente tem estudos, inclusive, mostrando que o atleta, quando ele faz essa transição, né, de diminuir competição ou até parar de competir e de repente, aquilo que você fez a vida toda para de existir, existem muitas pessoas que entram, inclusive, em processos de depressão, que não sabem como dar essa continuidade, né? Sim, eu acho que o timing que tudo isso aconteceu foi perfeito, né? Tanto para mim quanto para o meu sócio, que é o Fábio Gurgel, dono hoje da equipe Aliança. Né? Hoje a nossa equipe é a única no mundo que é 12 vezes campeã mundial, né? Então, em nível esportivo, ela é aí, com certeza, a top 1. E também a gente tem essa organização aí enquanto academia, escola e filial. Então, eu acho que é importante o atleta ele ter um next step, né? Um próximo passo do que ele vai fazer. Então, isso é algo que eu sempre pensei como seria, porque, como eu falei, eu sou um cara extremamente competitivo. Eu não imagino, né? Eu não lembro da minha vida sem o jiu-jitsu, sem a competição. Então eu sempre pensei como seria esse momento né, eu costumo dizer que a competição para mim, ela é um vício. E a gente não cura um vício, né? A gente troca um vício pelo outro. Então ao invés de ser essa competição né, por medalha, por títulos, agora vai ser uma competição em tentar melhorar o meu negócio e crescer a minha academia, fazer agora com que a minha academia seja a melhor do mundo. Então essa é a razão hoje que eu acordo todo dia às 6 horas da manhã para poder matar um leão por dia e melhorar o meu negócio também. E quando tem um forte porquê, qualquer como vai, né? Com certeza. Michael, olhando assim para trás, toda a sua carreira e até para frente, tudo que vem, né? O que você acha, quais são os maiores aprendizados que você consegue tirar? Sim. Levando em consideração tudo que você conquistou e também tudo que você abriu mão para chegar lá. Eu acho que o maior aprendizado que eu obtive nesses anos aí durante a minha carreira, se eu pudesse, quem sou eu para dar conselho, mas se eu pudesse deixar uma mensagem para o público aí, seria, né, o segredo do sucesso seria a consistência, né? Eu sempre obtive os meus resultados porque eu era um cara consistente no que eu fazia. Então eu conseguia manter, né, aquela frequência fazendo coisas que pessoas... eu consigo fazer 3 horas por dia, eu consigo fazer uma semana por mês. Eu conseguia, né, a minha profundidade era maior do que a da maioria. Então eu conseguia me manter consistente no que eu tinha que fazer durante muito tempo. Isso não foram semanas, meses, isso aí foram anos, né? Então, desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu nunca faltei da academia porque eu estava cansado, porque, né, eu tinha que ter um pretexto muito bom. Porque senão, se eu faltasse, eu ficava, né, o dia todo depois, né, duelando comigo mesmo e sabendo que, né, o que eu fiz foi entrar na minha zona de conforto. Então era algo que eu nunca aceitei. Então eu acho que a consistência no que você se propõe a fazer é importante, né? Então, como eu falei, não adianta eu treinar mais do que todo mundo e aí chegar em casa e não cuidar da minha alimentação. Né? Treinar mais do que todo mundo, cuidar da minha alimentação e chega no momento que eu preciso dormir para me recuperar, eu sair para balada e tomar cerveja. Então, né, eu acho que essa consistência durante, né, anos, eu acho que isso foi o maior aprendizado que eu obtive aí. Fantástico, é um aprendizado muito importante, porque consistência é o que faz a gente chegar em qualquer lugar, né? Com certeza. No seu caso, ser atleta, campeão, 1 milhão de competições e qualquer outra coisa que vocês quiserem, quem está começando, inclusive no processo de alimentação, também a consistência é o que vai trazer os resultados. Sim, concordo. E se a gente pudesse resumir, para fechar, ok, consistência é a chave que vai levar você lá. E essa consistência, quais são todos os componentes que você deixaria para quem está começando? Eu estou começando no esporte ou eu estou naquele momento em que eu vou fazer a transição para
virar profissional. Sim. Quais são as coisas que eu preciso cuidar? O que faz um campeão? Então, a consistência é o primeiro, eu colocaria como primeiro. E dentro dela, né, vem o cenário de que a derrota ela é inevitável, ela vai acontecer em algum momento da tua carreira. Mas a gente não ganha para sempre, mas também não perde para sempre. Então a gente tem que entender que, eu costumo imaginar o seguinte, que a derrota ela é um ponto de parada obrigatório a caminho do sucesso. E o insucesso, né, a derrota, ela não precisa estar na outra ponta, né? A derrota está aqui, o sucesso está aqui. Não, a derrota ela pode estar ao lado do sucesso, né? O que acontece é que as pessoas, quando têm um resultado negativo, uma derrota, elas tendem a imaginar que elas estão a quilômetros do sucesso. E às vezes não é assim que acontece. A gente perde um dia e no dia seguinte a gente tem a oportunidade de acordar e ganhar novamente, né? Então o jiu-jitsu me ensinou isso, não só nas competições, mas todos os dias na academia, no treino. Então eu estou treinando com alguém e essa pessoa me ganha naquele treino, né? Eu tenho duas opções. Ou eu sento e choro, ou eu aprendo com aquela derrota, tento melhorar né, e corrigir os erros que eu cometi e tentar voltar no outro dia melhor para poder me destacar e ganhar aquele treino. E foi isso que eu fiz durante toda a minha carreira. Então eu ia treinar. Quando eu perdi um treino, eu ia para casa pensando em tudo que aconteceu e até eu não voltar no outro dia, chamar aquele cara e ganhar, eu não ficava sossegado. Então o jiu-jitsu me ensinou isso, né? É algo que eu uso para minha vida hoje, né? Hoje, se a gente tem um problema na vida, o jiu-jitsu, o que a gente tem que fazer? Eu estou treinando com alguém, aquela pessoa naquele momento é o meu problema e eu preciso finalizar o meu problema, né? A vida é a mesma coisa, a gente tem problemas, eu preciso finalizar, eu preciso, né, solucionar o meu problema. A tendência as pessoas têm problema e, não, amanhã eu arrumo, depois eu conserto. E a hora que a gente percebe, a gente tem vários problemas e a gente começa a não conseguir dar conta daquilo, né? Então eu acho que né, o pessoal de casa que está nessa fase decidindo ser atleta, não só no jiu-jitsu, mas em qualquer esporte que vocês tenham escolhido, né? Eu acho que essa consistência é você saber que a derrota ela é inevitável, mas saber que a derrota é um ponto de parada obrigatório a caminho de sucesso. Se vocês tiverem, né, isso claro na cabeça de vocês, saber o que vocês quiserem e estiverem dispostos a pagar o preço, eu tenho certeza que no final vocês vão ser bem-sucedidos aí em aquilo que vocês escolheram para fazer. Nossa, fantástico. Assino embaixo. Realmente são mensagens muito, muito valiosas para o esporte e para a vida, né? Com certeza. Para aquilo que a pessoa escolher. Michael, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. E agora eu quero ouvir de vocês. Coloquem aqui nos comentários quais são os maiores aprendizados que vocês tiraram dessa entrevista e aproveitem para deixar também as suas dúvidas de suplementação e alimentação, que no próximo bloco a Nutri responde. Hoje em dia, falamos que é bem comum as pessoas estarem inflamadas, ou seja, conviverem com inflamação crônica de baixo grau. Você já ouviu falar sobre isso? Hoje eu vou falar sobre inflamação crônica, a importância da relação ômega 6 e ômega 3 e algumas características importantes para escolher um ômega 3. No programa anterior, eu falei sobre ômega 3, seus benefícios, e se você ainda não assistiu, volta lá, que hoje vamos dar continuidade a esse tema. Então, recapitulando. No programa anterior, eu mencionei os efeitos anti-inflamatórios do ômega 3. Isso é muito relevante, porque a gente vive um cenário atual de inflamação crônica de baixo grau, como eu comentei. E essa inflamação, ela contribui para o desenvolvimento de muitas das doenças da atualidade. Vamos entender isso melhor. A inflamação, ela é extremamente importante. É ela que nos permite combater muitas ameaças. Porém, o processo normal envolveria o estímulo, a resposta inflamatória e depois a resolução com a volta ao equilíbrio. Acontece que hoje vivemos em um contexto de excesso de ativação,
ou então falta de resolução, o que faz com que se mantenha uma resposta inflamatória contínua, de baixo grau. E é essa que não nos faz bem. Essa resposta crônica, ela é desencadeada em grande medida pelo perfil alimentar e de estilo de vida atual. Do lado de estilo de vida, temos o sedentarismo, o estresse contínuo, a privação de sono. Aliás, todos eles merecem temas à parte. Mas vamos focar então na alimentação. E para isso, precisamos falar da relação ômega 6, ômega 3. Ou seja, precisamos de um equilíbrio no consumo dos ômegas. Só que atualmente, o consumo de ômega 6 está muito mais exacerbado do que deveria. A maior fonte de ômega 6 são os óleos vegetais. Logo, as frituras são bombas de ômega 6. Por outro lado, a ingestão de ômega 3 com frequência deixa a desejar. Um dos motivos pelos quais muitas vezes acabamos partindo para a suplementação. Além disso, observamos nas pessoas um alto consumo de carboidratos refinados, que estimulam o hormônio insulina e esta, por sua vez, também contribui para desestabilizar este equilíbrio e aumentar a inflamação. Veja se você se identifica. Sexta-feira, barzinho com os amigos, umas cervejinhas e uns salgados para acompanhar. Ou então, domingo em família, churrasco, com uma batatinha frita ou mandioca frita de acompanhamento. Que tal a pizza de quinta-feira ou a pipoquinha do cinema com refrigerante? Em todos os casos, temos a combinação já mencionada: excesso de ingestão de ômega 6 e carboidratos refinados. O caminho certo para a inflamação e todas as patologias que acompanham. O que a gente precisa fazer então? Certamente, a gente tem que reduzir o consumo de carboidratos refinados, ou seja, todos aqueles que têm farinha branca e açúcar, bolos, biscoitos, pizza, sorvete. Precisamos também reduzir o aporte de ômega 6 e entram aqui as tais das frituras. E por outro lado, aumentar o aporte de ômega 3, seja pela alimentação ou pela suplementação. Vamos então à segunda pergunta: como escolher? Com certeza, ainda faremos um programa específico sobre ômega 3, então fiquem atentos. Mas eu quero já deixar 3 dicas bem importantes. Infelizmente, nossos mares estão muito contaminados. Então, se você for suplementar ômega 3, é importantíssimo escolher uma marca de confiança. Porque se você escolher exclusivamente pelo menor preço disponível, você pode ter mais dano até do que benefício. Então, a primeira dica é essa: confie na empresa da qual você vai comprar. Veja que seja livre, por exemplo, de metais pesados. Veja também quanto tem de ômega 3 por cápsula, ou seja, de EPA e DHA. Interessante que tem uma proporção alta. Sim, a cápsula inteira não é de ômega. Você precisa fazer essa conta, inclusive para saber quantas cápsulas tomar. E a dica mais importante: procure um profissional de confiança para indicar e respeite as suas orientações. Como profissionais, nós cuidamos de vocês. Avaliamos a melhor dose para cada queixa, para cada patologia, fazemos a conta da quantidade de ômega por cápsula e observamos o laudo técnico para ver níveis de dioxinas e outros contaminantes. Além disso, avaliamos se é o melhor suplemento para você. Quero agradecer cada pergunta enviada e lembrem, eu quero acompanhar todos vocês também. Então me contem, quais são essas dúvidas de alimentação e nutrição? Coloquem aqui nos comentários, deixem também o seu like no programa, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para sempre receber as atualizações dos próximos vídeos. Aproveitem para seguir também o perfil da Performance Nutrition no Instagram e acompanhem a riqueza de conteúdos postados diariamente. Com todo o meu carinho de Nutri, a gente se vê!